Conosco a doutora Natália Pasternak para a gente falar de vacinas e afins. Doutora, olha, com imagem, que legal. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Megali, Ellen, tudo bom? Tudo jóia. Natália, eu tenho tanto para te perguntar, mas tanto. Será que eu tenho para te responder? Ah, tem. Vamos começar pela coletiva de ontem do governo do estado. A gente estava com uma expectativa tão grande de que a gente fosse conhecer a efetividade da Coronavac e que os números seriam deslumbrantes, acima dos 90%. Não temos número, não temos nada. O governador foi para Miami. Que tal, Natália? Comente, por gentileza. Megali, difícil. É difícil comentar. Realmente, o anúncio do não anúncio foi um prenúncio do que pode acontecer no ano que vem. As pessoas vão desconfiar cada vez mais de uma vacina que já tinha problemas de marketing. Eu acho que realmente tanto o governo do estado como o Instituto Butantan estão precisando melhorar a assessoria de imprensa, porque não é possível que é assim que eles acham que se faz uma comunicação eficiente com a população. Você criar uma super expectativa de que, nossa, a gente vai dar uma super notícia, a eficácia da vacina, que afinal é o que todos estamos esperando, porque diferentemente do ministro Pazuello, nós não estamos tomando o ano inteiro uma combinação de Rivotril e Prozac para não ficarmos ansiosos. Então nós estamos ansiosos pela vacina e a Coronavac é ainda a nossa melhor esperança, porque a AstraZeneca a gente sabe que vai atrasar. Pfizer a gente sabe que está na lista de espera, porque a logística do general afinal não era tão boa assim. Então a gente fica numa situação de muita frustração para uma vacina que já tinha levantado desconfiança da população por um monte de teorias da conspiração que tudo bem, não tinham nenhuma razão de ser, e a gente não tem razão técnica agora para duvidar da seriedade do Instituto Butantan, para duvidar que realmente existe um contrato que impede que eles digam os resultados, mas assim, se você não tem resultado para mostrar, não chama a coletiva de imprensa. É um desrespeito com a população, é um desrespeito com os jornalistas que foram até lá, e é um péssimo exercício de comunicação. Uma vacina, ela só é tão boa quanto a quantidade de pessoas dispostas a se vacinar. Se a gente tem uma vacina com uma eficácia de mais do que 50%, como ele diz, o que o pessoal começa a desconfiar? Deve ser baixa. Eu nem acho que deve ser. Eu acho que realmente pode ser uma super falha de comunicação apenas. Mas se for uma eficácia entre 50% e 60%, a gente precisa de uma boa cobertura vacinal. Como é que a gente vai conseguir que as pessoas se vacinem se a gente não tem uma comunicação honesta e transparente com elas? Então, ontem realmente foi um tiro no pé. O governador, com esse bate-volta de Miami, também não ajuda. É muito difícil você ter um governador falando: eu trabalhei o ano inteiro e agora eu preciso tirar 10 dias de descanso. Governador, trabalhadores de saúde, governador, intensivistas, médicos, enfermeiros, eles não estão descansando. E o senhor não faz mais que obrigação. O senhor pediu para governar o estado. Então, todos nós estamos trabalhando direto. Olha a gente aqui na véspera de Natal. É complicado, Megali. Isso de um político que se autodenominou João Trabalhador, né? Na campanha. Decide tirar 10 dias de folga e ok, todo mundo tem direito à folga, mas no momento em que a vacina que ele tanto anunciou, que ele tanto vendeu, tá presa aí num labirinto burocrático e a gente nessa incerteza. Desculpa, Ellen. Natália, eu tô vendo aqui uma reportagem do Pedro Venceslau e da Fabiana Cambricoli no estado de São Paulo, falando sobre os bastidores deste anúncio, né? E aí eles estão contando questões políticas ali, dizendo que, olha, os técnicos do Instituto Butantan já estavam um pouco receosos com o fato de que alguns integrantes do alto escalão tivessem vazado para a imprensa que essa vacina teria eficácia de mais de 90%, porque estes técnicos já sabiam que não teria isso. E aí um dos dados que eles trazem aqui, e eu como leiga, como a maior parte dos nossos ouvintes quero saber de ti, é o seguinte: ele diz assim, olha, vacinas com vírus inativados, como a Coronavac, não costumam provocar uma resposta imune tão contundente, muito embora sejam mais seguras, geralmente.
É isso, eu acho que tecnicamente, nosso ouvinte que acompanhou ontem e que agora, obviamente, ficou com o pé atrás, o que a gente pode falar para ele sobre este tipo de imunizante, se dá para continuar confiando? Ellen, é isso mesmo. Uma vacina de vírus inativado, ela é extremamente segura, mas ela não costuma provocar uma resposta imune tão robusta, justamente porque o vírus inativado, como é que ele é produzido? Você cultiva o vírus, é uma técnica super antiga, super consagrada, que a gente chama de vacina de primeira geração, então é vacina que a gente já sabe fazer aí há 80 anos pelo menos. Você cultiva o vírus e depois você vai inativar, você vai matar o vírus mesmo, com calor ou com algum produto químico. O vírus, como ele não está vivo, ele está inativado, ele tem só, então, todos os pedaços dele, ele não é capaz de entrar na célula. Ele vai ser reconhecido pelo sistema imune porque tem todos os pedacinhos dele ali para reconhecer, ele está inteiro ali. Mas ele não vai conseguir entrar na célula. E entrar na célula é importante para ativar um monte de tipos de resposta imune. Então, geralmente, vacinas de vírus atenuado, como o vírus do sarampo, cachumba, rubéola, ou vacinas genéticas, ou vacinas vetorizadas, como as de RNA, as de adenovírus, elas conseguem provocar outros tipos de resposta imune e fazer, no geral, uma resposta imune mais robusta. O que não quer dizer que a vacina vai ser ruim. Só quer dizer que realmente a gente não espera uma eficácia tão alta quanto as outras. Isso não é um problema se a gente conseguir uma boa cobertura vacinal. A gente tem boas vacinas de vírus inativado. Vacina de raiva é vírus inativado, vacina da gripe é vírus inativado. Então, a gente sabe fazer, são vacinas seguras e são vacinas que têm um bom potencial para funcionar. Mas essa história dos 90%, na verdade, é uma distorção dos resultados de geração de anticorpos em fase 2. Em fase 2, quando a gente estava testando a resposta imune que essa vacina é capaz de provocar, mostrou-se que mais do que 90% dos voluntários desenvolviam uma boa resposta de anticorpos. E daí o pessoal ficou extrapolando esses 90% como se fosse eficácia. É um dado completamente diferente que mostra simplesmente que a vacina é capaz de provocar uma resposta imune. E isso, infelizmente, tem sido muito usado para confundir ainda mais a população. Os conceitos são confusos, mas são perfeitamente possíveis de explicar e precisam ser explicados, porque realmente a população já está confusa e desconfiada além da conta. Então vamos trinchar um pouquinho mais, Natália, para a gente entender. Quando a gente fala de uma vacina com 90% de eficácia, não é necessariamente que de 10 pessoas vacinadas, 9 vão se tornar imunes e uma não? Não é exatamente assim que funciona? Perfeito, Megali. É isso mesmo. Ah, é isso. Então tá bom. Então, baseado nisso, você falou agora há pouco sobre uma vacina com eficácia, digamos, um pouquinho acima de 50%, entre 50% e 60%. Se a gente for colocar uma vacina dessas para circular, a gente vai precisar de uma campanha maciça de vacinação. Eu estava fazendo uma conta de padaria aqui, 50% a 60%. Se 90% da população se vacinar, o que é muito difícil, né? A gente vai ter metade da população imunizada e metade não. É isso mesmo? Isso bastaria? Isso basta, Megali, para a gente diminuir bastante mesmo, a incidência de doença grave e morte. Então, a gente vai ver um efeito protetor, mesmo de uma vacina com 50% de eficácia, se a gente conseguir uma boa cobertura vacinal. E daí é que fica o medo, porque fazendo a comunicação desse jeito, como é que a gente vai convencer as pessoas a se vacinarem? Principalmente pessoas sabendo que existem no mundo vacinas que são melhores, que têm uma eficácia muito mais alta, como da Pfizer, da Moderna, mesmo talvez a AstraZeneca venha a confirmar uma eficácia mais alta até do que os 60% que eles anunciaram, porque eles estão refazendo aí os testes clínicos. Então, a gente vai ter que fazer uma campanha de conscientização, explicando todos esses conceitos com muita clareza, com muita transparência,
com muita honestidade, respeitando a população, porque eles têm o direito de ter informação adequada para tomar decisões embasadas. E a gente precisa da colaboração da população para se vacinar, a gente precisa que eles realmente entendam o que está acontecendo para falar, ok, é uma vacina que não é o suprassumo, mas é uma boa vacina, eu vou fazer a minha parte, eu vou lá me vacinar para garantir que a gente consiga, como um coletivo, controlar essa doença. E para isso a gente precisa realmente de boas campanhas. Essas campanhas, elas já não começam bem, porque é uma vacina que já foi politizada, que já tem um grau de desconfiança por causa das campanhas que vieram, inclusive, difamatórias do presidente da República, a vacina da China, eu não confio nessa. E agora, infelizmente, o governo do estado e o Instituto Butantan não ajudam. Então vai ser um trabalho muito difícil. E sabe para quem que vai sobrar, Megali, para fazer esse trabalho de comunicação? Para nós, para vocês, para mim, que sabe que comunica ciência. A gente é que vai ter que consertar essa bagunça. Então vai ser um trabalho muito difícil. E sabe para quem que vai sobrar, Megali, para fazer esse trabalho de comunicação? Para nós, para vocês, para mim, que sabe que comunica ciência. A gente é que vai ter que consertar essa bagunça. Doutora Natália, uma das pessoas que falou, não vou lembrar quem foi, porque foi uma bagunça aquela coletiva ontem, mas falou o seguinte, que a empresa Sinovac pediu esse tempo aí para anunciar o resultado de eficácia, porque haveria diferença nos resultados de eficácia do Brasil e em outros locais. Isso é possível? E o que isso pode dizer sobre os testes clínicos? Ellen, essa história realmente está uma bagunça, porque até onde a gente sabe, os ensaios em cada país, Brasil, Indonésia e Turquia, são ensaios independentes. Nunca foi feito um ensaio centralizado com braços em países diferentes, como é, por exemplo, o caso da AstraZeneca, que apesar de ser centralizado, também fez uma bagunça com os diversos braços. Mas a AstraZeneca sempre disse, olha, é um ensaio grande em vários países. A Sinovac nunca disse isso. Até onde a gente sabia, eram vários ensaios independentes. Um ensaio independente no Brasil, um na Indonésia e um na Turquia. Então, querer juntar tudo agora, vamos ver o que vai dar de resultado, mas passa realmente uma má impressão, porque você fala, bom, mas por que querem juntar? Para aumentar o N, para aumentar a quantidade de pessoas e ver se consegue melhorar essa eficácia? Será que a eficácia realmente não ficou tão legal, então vamos melhorar? São especulações que eu nem gosto de fazer, porque as pessoas começam a falar, tá vendo, eles estão escondendo isso de mim. Eu não acho que eles estão escondendo nada. O escritor Robert Heinlein tem uma frase que eu gosto muito, que é: nunca atribua a malícia aquilo que pode ser explicado perfeitamente por incompetência. Eu tenho a impressão que é esse o caso. Eles fizeram uma puta de uma bagunça e agora não conseguem resolver. Eu não acho que é um problema técnico, mas não tem como eu fazer essa especulação também. Todo mundo agora vai ter que esperar para ver esses resultados, que poderiam simplesmente esperar de qualquer maneira até janeiro, se o governo, o Instituto Butantan, tivessem tido a decência de falar, olha, a gente não tem como dar esses resultados agora, esses resultados vão chegar só em janeiro. Tudo bem, a gente está esperando os outros também, a gente vai esperar a Janssen, a gente vai esperar a Novavax, a gente está esperando. O que não podia era criar toda essa expectativa e depois jogar esse balde de água fria com essas explicações meia boca. Ô, Natália, a gente está aprendendo muito, né, nessa pandemia, até nós aqui. Você não, porque você já é uma profissional da área aqui, uma estudiosa, mas nós, profissionais da comunicação, a gente está tendo contato com muitos conceitos que até então eram estranhos a nós. Contaminação de rebanho, enfim, e todos esses termos que surgiram agora que a gente está tentando entender ainda. E o cidadão comum não tem tanto contato com a informação, ele não sabe exatamente como que a ação dele pode influenciar no todo, né? Como que ele se vacinar é algo que vai fazer bem para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, e mesmo que saiba, talvez não esteja preocupado com isso, está preocupado com a saúde dele. E aí, por isso, a gente vê muitos raciocínios na internet, né, que a gente acompanha nas redes sociais, de pessoas que fazem uma regra de 3. Olha, essa doença mata
3% das pessoas que se infectam. Então, eu tenho 97% de chance de sobreviver a ela. E estão me falando de uma vacina que tem 80% de eficácia. Ora, eu vou simplesmente seguir a minha vida, confiar na estatística, na matemática, e se eu pegar essa doença, eu provavelmente, não vou morrer. Provavelmente vou estar entre os 97% que vão sobreviver a essa doença. O que a gente fala para quem está utilizando esse raciocínio? A gente fala assim, legal ficar doente, legal ir pro hospital, legal passar meses entubado e depois mais meses com sequela, muito melhor do que tomar uma vacina e não acontecer nada disso, né? Ai, desculpa, Megali, mas realmente final de ano me pegou, porque tá difícil, né? Eu acho que assim, tirando a ironia... A Natália tá no modo tolerância zero, né? Desculpe, isso é só pra gente brincar mesmo, porque afinal a gente também precisa rir, né? Mas tirando toda a ironia e dando para as pessoas a resposta. Opa, travou aqui a entrevista. Olha aí, a teoria da conspiração funcionando. Eu acho que essa resposta da Natália é bem importante. Ela está conosco. Voltou aqui. Vamos lá, Natália. Derrubaram você, que lamentável. Eu acho que eles me derrubaram. Derrubaram. Desculpa, vai. Mas você tá falando sobre a conta ali que o Megali fez, que muita gente tá fazendo, achando que não vale a pena tomar a vacina por causa da imunidade de rebanho e tudo mais. Então, Ellen, eu acho que, assim, brincadeiras todas à parte, as pessoas têm o direito de entender esse processo para tomar suas decisões. Então, vamos lá. Realmente não é uma doença com uma taxa de mortalidade altíssima. Então, eu entendo o raciocínio que muita gente faz. Agora, o raciocínio contrário é assim, por que não me vacinar? Porque se eu me vacinar, eu garanto que eu não fico doente, ou que, mesmo que eu fique doente, eu não vou desenvolver doença grave. E se eu simplesmente largo para a galera, vou realmente na estatística, acreditando que eu não vou ser parte da estatística, eu posso ficar doente, eu posso ter um sofrimento aí de dias, né, sem conseguir respirar direito, com dores de cabeça fortes, com febre altíssima e com sequelas que podem durar meses. Então, não é uma doença simples quando você pega. O fato de você sobreviver, o fato de muita gente sobreviver, não quer dizer que as pessoas não passaram por períodos de sofrimento, que as pessoas não passaram por sequelas, que as pessoas não deram trabalho pro sistema público de saúde ou mesmo pro sistema privado. Ficar internado não costuma ser legal, ficar entubado também não é legal, ficar entubado também traz sequelas depois. A gente tem atletas que tiveram essa doença e se recuperaram, ou seja, eles estão na estatística, eles tiveram e não morreram. Por que eles precisam da vacina? Porque eles podem ter arruinado a carreira deles para sempre. Porque muitos deles ainda não recuperaram completamente a forma física que eles precisam para sobreviver, para ganhar dinheiro, é o emprego deles. Então, não é uma gripezinha, justamente. E por que a gente não tem vacina para resfriado comum? Porque resfriado comum não traz tudo isso, não traz dor, sofrimento, sequela e morte. Então, por que não tomar a vacina? Por que não garantir essa estatística? Você pode confiar na estatística e mesmo assim ter todo esse sofrimento e sequelas, ou você pode tomar vacina e garantir que uma estatística muito maior do que essa vai te proteger de tudo isso. E vai proteger quem você ama. Porque uma coisa é você também falar assim, tudo bem, eu vou arriscar. Eu acho que se eu pegar não vai acontecer nada, eu sou jovem, eu sou atleta, né? E daí você não vai acontecer nada, mas você tem convívio com seus pais idosos, e eles são um grupo de risco que tem uma probabilidade muito maior de se pegarem essa doença, terem doença grave e morrerem. Então, a vacina a gente toma para nos proteger e para proteger quem a gente ama. E qual é a justificativa para não tomar a vacina? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Por que perguntar para essas pessoas, mas assim, por que você prefere não tomar?
É medo das sequelas da vacina, que são muito simples? Você acha que não precisa, mas, poxa, o que te custa também? Você vai lá no posto de saúde e toma, mesmo que você ache que não precisa, você vai estar se protegendo e protegendo os outros. Então, eu acho que a gente precisa acolher essas dúvidas, que são legítimas, e explicar para essas pessoas por que a gente se vacina, por que a gente toma todas as outras vacinas que estão no calendário. Tem muitas doenças do calendário que também não tem uma taxa de mortalidade tão alta assim. Por que a gente toma? Porque a gente sabe que são estratégias muito, muito eficientes de saúde pública que vão nos proteger de doenças que, mesmo que não matem, causam sofrimento e vão proteger os nossos entes queridos. Então, é isso que a gente precisa explicar. Por que a gente toma vacina para catapora, por exemplo? A gente viveu muitos anos aí sem ter vacina para catapora. Mas por que não tomar? Se a gente tem uma vacina boa, que previne contra uma doença, que pode, em pouquíssimos casos, ter sequelas, por que a gente não vai tomar? Eu acho que é essa discussão que a gente precisa ter.